Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos novamente. Na semana passada eu fiz uma reflexão sobre aquele episódio belíssimo relatado lá no Evangelho de São Lucas, da pesca milagrosa que Jesus operou no lago de Genezaré, também chamado Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia. E deixei com vocês algumas perguntas para vocês responderem. Agora eu estou aqui então para corrigir essas questões. A questão 1 perguntava o seguinte: por que a ordem de Jesus para que os discípulos lançassem as redes naquele momento parecia insensata? Pois bem, aquela ordem parecia insensata num primeiro momento porque os discípulos conheciam o mar. Os discípulos de Jesus eram pescadores profissionais. Pedro vivia disso. Era o ganha-pão dele. Então ele conhecia o mar como ninguém. Ele sabia muito bem que aquele não era um dia propício, favorável para pescar. Tanto que ele diz a Jesus: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não conseguimos pescar nada. Então, poxa, já tinham lá guardado as redes, ficaria chato pegar de novo e tentar mais uma vez e não conseguir. Então, parecia naquele momento uma ordem completamente descabida, sem sentido, não fazia sentido para eles. Mas era Jesus que estava falando, né? Por isso Pedro foi lá e lançou. A questão 2 fala justamente dessa atitude de Pedro. Qual é a lição que podemos aprender com a atitude de Pedro no episódio da pesca milagrosa? É o seguinte: nós devemos confiar em Jesus, acima de tudo. Confiar em Jesus mais do que na nossa experiência pessoal. Confiar em Jesus mais do que nas nossas expectativas. Confiar em Jesus mais do que os nossos olhos podem ver. O que é a fé? A fé é justamente crer naquilo que não se vê. Se algo é evidente para mim, então eu não tenho fé. A fé é justamente um salto no escuro. Mas não é um salto qualquer. Não é uma aventura qualquer. Não é uma loucura. Mas é porque nós confiamos em Jesus. Imaginem assim, uma criança que precisa atravessar uma floresta escura à noite e ela não sabe quais são os riscos que aquela floresta pode trazer. Então ela tem muito medo, né? Medo da escuridão, medo dos perigos da floresta. Mas se de repente alguma pessoa mais experiente, como um pai, que conhece as trilhas, conhece os caminhos da floresta, toma essa criança pela mão, então o medo dela acaba. E ela vai confiante nos braços do pai. Uma criança, por exemplo, que não sabe nadar. Por que ela se joga às vezes na piscina? Por que ela se joga no mar? Porque o pai diz: vem. O pai segura em seus braços, o pai oferece segurança para ela. Ela continua não sabendo nadar. A floresta continua escura. Mas ela vai porque confia, ela vai porque tem fé numa determinada autoridade que dá a ela uma segurança para ela poder dar aquele passo. Então, muitas vezes, o que Jesus nos pede é uma coisa que, no momento, nós não entendemos a razão. Nós não vemos as coisas com o olhar de Deus. Nós vemos só o momento, Deus vê a história. Existem coisas que no momento são incompreensíveis para nós. Existem coisas que do nosso ponto de vista são insensatas, parecem insensatas. Mas Deus pede justamente que nós façamos aquilo. Então existe aí uma relação de confiança e é exatamente isso que Pedro diz a Jesus: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não conseguimos pescar nada, mas em atenção à Tua palavra, por causa da Tua palavra, eu vou lançar as redes. Quantas vezes na nossa vida a gente não precisa ter uma atitude assim como a de Pedro, de dar um salto no escuro, mas amparados por Jesus, segurando na mão de Jesus, assim como uma criança vai atravessar então aquela floresta escura, segurando nos braços do Pai, segurando nas mãos do Pai. Assim como uma criança vai pular no mar, pular na água, mesmo sem saber nadar, mas sabendo que o Pai está ali para amparar. E o milagre, a gente pode ver isso em outras passagens do Evangelho, ele é sempre uma via de mão dupla. Ele não é um ato
que depende única e exclusivamente de Deus. Ele depende da nossa fé também, depende da nossa entrega, da nossa confiança. Jesus multiplicou sim os pães e os peixes, mas alguém levou para Jesus 5 pães e 2 peixes, então teve ali uma contribuição humana. Jesus, ele transformou sim a água em vinho, mas Nossa Senhora teve que pedir a ele. Não é verdade? Jesus curou o cego, mas ele teve que se banhar na piscina de Siloé. Então, Jesus pede de nós um ato de confiança. Isso aí estimula a nossa fé. Isso aí nos faz crescer na fé. E então, ele opera o milagre. Jesus operou a pesca milagrosa, mas ele precisou que Pedro tivesse a atitude de confiança de lançar as redes, mesmo contra toda evidência. Mesmo que aquilo ali contrariasse aquilo que Pedro entendia como bom senso naquele momento. Mas ele foi lá e confiou em Jesus. Por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. E a gente tem que ter isso também, essa atitude também na nossa vida, né? De confiança em Jesus acima de tudo. 3. O que significa a expressão pescador de homens? Significa apóstolo. Pedro tinha uma ocupação, que era o que dava a ele o sustento financeiro. Ele era pescador. Mas Jesus disse que daquele dia em diante ele seria pescador de homens. Ou seja, a mesma coisa que ele fazia no mar, ele ia fazer com os homens. E aí tem todo aquele sentido espiritual que nós podemos então depreender desse episódio da pesca milagrosa que eu expliquei para vocês na semana passada. A barca seria a igreja, tanto que a igreja é chamada a barca de Pedro. Os pescadores são os apóstolos, são os missionários, são os evangelizadores, todo aquele que assume uma missão de levar a palavra de Deus aos homens. O mar é como se fosse o mundo e os peixes são as almas. E assim como o pescador vive de trazer os peixes para a barca, o apóstolo, o discípulo de Jesus, o verdadeiro discípulo de Jesus, vive sempre nessa expectativa de trazer mais almas para Deus. Então é isso que significa ser pescador de homens. E foi o que Jesus então escolheu para Pedro. Pedro foi um grande apóstolo. Logo depois de Pentecostes, Pedro fez uma pregação que já de cara converteu milhares de pessoas. Então, através da palavra dele, muitas pessoas conheceram Jesus. Muitas pessoas conheceram o Evangelho. Então, é isso que significa ser pescador de homens. Tá bom, galera? Eu espero, então, que essa aula tenha esclarecido qualquer dúvida que possa ter ficado. E na semana que vem a gente volta, então, com conteúdo novo. Grande abraço.